Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de PHP para iniciantes do rbtech.info. Meu nome é Ricardo Bernardi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre funções para manipulação de datas, também arquivos e vamos falar um pouquinho sobre cookies. Vamos iniciar a nossa aula então criando o nosso arquivo da aula de hoje e eu vou salvar ele como aula 09.php. Vou inicializar aqui o PHP e a gente está pronto para começar o nosso script. E a primeira função que a gente vai ver na aula de hoje é a função time. Eu vou colocar aqui um echo, vou colocar time, abre e fecha parênteses, vou salvar o meu arquivo, vou vir aqui no meu localhost e vou abrir a aula 9 no navegador. E eu vou ter aqui um número. Esse número, na verdade, é o número de segundos que se passaram desde uma data base. É isso que a função time faz, ela retorna o número de segundos que se passaram a partir do dia 1º de janeiro de 1970 a 0 hora, 0 minuto e 0 segundo. É o formato timestamp. Portanto, sempre que você precisar saber a hora no formato timestamp, a função time é a função que você deve utilizar. Depois, nós temos a próxima função, que é a função strToTime. Essa função transforma uma string, uma data por extenso, em um formato timestamp. Por exemplo, aqui, vou colocar um echo strToTime. E aqui dentro eu preciso informar a data que eu quero transformar. Nesse caso, a data deve ser no formato americano. Primeiro vem o ano, 2015, por exemplo, traço o mês, traço o dia. E a função strToTime vai transformar isso aqui em um formato timestamp. Vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e eu tenho aqui o número de segundos daquela data. Quando você não informa a hora aqui junto, você tem que cuidar que ele vai informar da data a 0 hora possivelmente. Então aqui, se você quisesse de uma hora exata, você poderia colocar ainda, por exemplo, hora, minuto e segundo. E você vai ter então o formato timestamp daquela hora, daquele minuto e daquele segundo sendo printado na sua tela ou sendo armazenado em uma variável. A próxima função de data e hora serve para verificar se uma data é válida. Então eu vou colocar aqui um var_dump para mostrar, porque o resultado vai ser booleano, e eu vou colocar aqui checkDate e eu preciso informar qual que é o mês, eu preciso informar qual que é o dia e qual que é o ano. E essa função vai verificar, vai retornar verdadeiro se for uma data válida e falso se for uma data inválida, uma data que não existiu. Vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e ele me trouxe true, me disse que a data que eu coloquei aqui, dia 23/12 de 2015, é válido. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o mês 2, vamos colocar o dia 29 e vamos manter o ano 2015, ou seja, 29 de fevereiro. Vou atualizar minha página e ele me trouxe falso, porque a data que eu coloquei aqui não é uma data válida. Agora, se eu trocar o ano aqui e colocar 2016, lembrando, para quem não sabe, 2016 é ano bissexto, então fevereiro tem 29 dias. Ó. Troquei para 2016, vou vir aqui no meu arquivo, vou atualizar e ele me trouxe verdadeiro. Então, checkDate vai verificar uma data se ela é uma data válida. Se você estiver fazendo um sistema, por exemplo, com pagamentos de parcelas ou alguma coisa relacionada a datas, a função checkDate vai ser muito útil para você em determinadas situações. A próxima função que eu vou mostrar é a função date. Essa função ela vai ser muito útil porque ela serve para formatar datas, apresentar datas em um formato amigável para o usuário. A função date ela deve receber alguns parâmetros. O primeiro deles é o formato e o segundo é a data que você quer formatar. Para mostrar aqui a questão do formato, eu não vou explicar todas as possibilidades, tá? Você vai na documentação do php.net, procura pela função date e você vai encontrar aqui toda a referência que você precisa. Os parâmetros que você pode utilizar para formatação na função date estão aqui, ó. O A significa o dia do mês com 2 dígitos com preenchimento de 0. O D maiúsculo, uma representação textual do dia, 3 letras. Por exemplo aqui, segunda até domingo. E assim você tem vários caracteres que você pode utilizar para fazer a formatação de datas utilizando a função date. Então você tem que percorrer esses caracteres, fazer testes com ele para você ver aquilo que realmente atende à sua necessidade. Aqui você tem os caracteres para dias, para semana, para mês, para ano e para tempo, que seria hora, minuto e segundo.
Sabendo que você tem todas essas possibilidades aqui, já fica mais fácil de eu explicar a função para você. Aqui dentro da função date, o primeiro parâmetro que você vai colocar, você vai informar entre aspas, simples ou duplas, porque ele deve ser uma string, é o formato da data que você quer mostrar. Por exemplo, eu quero mostrar o dia, tracinho, o M, tracinho, o ano com 4 dígitos, que é um Y maiúsculo. E o segundo parâmetro que você vai informar para a função é uma data no formato timestamp, com a função time, ou uma data em segundos a partir daquela data base. Eu vou colocar aqui a função time, sem nenhum parâmetro, para a gente ter a formatação. Então, nesse caso aqui, vocês lembram que antes, quando eu coloquei um time, a gente teve um número inteiro. Agora eu estou colocando um date, DMY, com a função time. Já salvei aqui, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e olha só, 23/12/2015. Se eu quisesse colocar ainda hora, minuto e segundo, vou colocar aqui H maiúsculo, 2 pontos I, 2 pontos S, que é hora, minuto e segundo. Se você não sabe por que do I, lá na documentação, acabei de mostrar os caracteres para tempo, o I é minutos. Voltando aqui na minha tela, atualizando, 11:52/38. Ele pegou a data no GMT 00 e não na minha time zone, na minha localização atual aqui. Isso aconteceu porque eu estou com horário de verão aqui e o meu servidor, o meu AMP Server, o meu Apache e o PHP não estão configurados com a time zone correta, ou seja, com o fuso horário correto, tá? Isso é configuração do servidor e não do PHP propriamente dito, mas há como contornar isso no PHP também. Para fazer isso no PHP, você precisa utilizar uma função que seta a time zone, o fuso horário que você vai utilizar. Você vai utilizar uma função chamada date_default_timezone_set. Essa função aqui é responsável por setar a zona de fuso horário que você quer trabalhar a partir daquele momento. E ela deve receber uma string que é o identificador da time zone. Para você saber os valores possíveis de se colocar aqui, você tem uma lista de time zones suportados aqui nos parâmetros. Ó, se você clicar, você vai ser direcionado. Daí você tem aqui os continentes, eu vou escolher América, e aqui você tem todos os itens correspondentes às localizações nas Américas. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o de São Paulo, então América/São Paulo. Agora aqui no meu código, antes de chamar a função data, eu vou colocar aqui date_default_timezone_set e eu vou colocar aqui entre aspas simples ou duplas, América/São Paulo. Lembrando que a primeira letra do América é maiúscula, a primeira do S e a primeira do Paulo aqui também são maiúsculas. Salvei o meu script, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e agora eu tenho o horário correto da minha localização. Então essa configuração ela pode ser feita tanto no servidor do PHP ou através de código, como eu acabei de fazer agora. Se você quiser saber qual time zone está sendo utilizada, tem a função default_timezone_get que vai retornar essa informação. Date_default_timezone_get. Essa função vai retornar uma string com a time zone atual que você está trabalhando. Eu comentei a linha aqui do set, deixei só a função get, vou vir aqui na minha página, vou atualizar e eu tenho aqui ó, o meu fuso horário que ele está utilizando por padrão é o fuso horário da Europa/Paris. Então por isso, quando você quiser trabalhar, ou você configura o seu servidor ou você coloca aqui o default time zone set para setar em qual região você quer trabalhar os seus horários. Essas são as principais funções para trabalhar com datas. Eu creio que as essenciais que você vai utilizar. Logicamente existem mais funções, mas aqui eu não vou abordar além dessas que eu considero as mais essenciais de todas. Agora a gente vai ver algumas funções com arquivos. Uma função muito interessante, vocês lembram que a gente fez uma aula sobre includes e sobre requires. Uma função muito interessante para trabalhar com arquivos é a função fileExistes, que verifica se um arquivo existe dentro de um diretório. Eu vou começar aqui com um var_dump e dentro aqui dos parênteses eu vou chamar a função file_exists. Essa função deve receber um parâmetro que é o nome do arquivo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, funções.php, um ponto e vírgula no final, e essa função vai retornar verdadeiro ou falso, ou seja, se o arquivo funções.php existir dentro do diretório atual onde eu tenho meu aula 9, ele vai retornar verdadeiro, senão ele retorna falso. Salvei já o meu script, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e ele me retornou
true. Se eu mudo o nome do arquivo aqui, por exemplo, funções2, venho aqui, atualizo a minha página, ele já me trouxe falso. Então sempre que você vai fazer um include ou um require, você pode fazer esse teste antes para verificar. Se o arquivo existe, você faz o include ou o require, e se não existir, você mostra uma mensagem de erro para o teu usuário. Outras duas funções bem interessantes para trabalhar com arquivos são as funções baseName e dirName. Para exemplificar, eu vou colocar aqui um echo, eu vou colocar underline, underline, são dois underlines, tá? Vou escrever file e underline, underline de novo. O que vai acontecer aqui? Eu vou printar na minha tela o nome do meu arquivo aqui do aula09.php. Vou vir aqui, vou atualizar e ele me trouxe o diretório completo. Ó, dwamp www php iniciantes aula09.php. A função baseName tem por objetivo excluir essas informações de diretório e colocar o nome do arquivo. Para utilizar ela, você chama aqui baseName, é o nome da função, e você coloca o path. Nesse caso, eu vou colocar aqui o file entre parênteses como parâmetro da minha função e vou continuar dando um echo aqui na frente. Vou vir na minha página, vou atualizar e ele me trouxe só o nome do arquivo, só aula09.php. Ou seja, todos os diretórios foram removidos do meu arquivo, do nome do meu arquivo. Ficou só o nome do arquivo propriamente dito. E assim como existe a baseName, existe a dirName. Então eu vou colocar aqui echo dirName é o nome da função e aqui dentro eu vou informar underline, underline, file, underline, underline. Ponto e vírgula no final, ao contrário nós teremos aqui o nome do diretório. Vou vir aqui na minha página, vou atualizar e olha só, dwamp www.php para iniciantes, ele removeu o nome do arquivo. Então, baseName tira todos os diretórios, deixa só o nome do arquivo, e dirName deixa só o caminho dos diretórios do seu arquivo ou do caminho que você indicar aqui como parâmetro da função. Continuando com as funções de arquivos, a próxima função que a gente vai ver é a função file, que retorna um array com cada linha, com as informações de todas as linhas de um arquivo. Para exemplificar isso, eu vou vir aqui na minha pasta PHP para iniciantes, eu vou criar um novo arquivo de texto aqui dentro, vou chamar ele de arquivo.txt, vou abrir ele e vou colocar aqui linha 01, linha 02 e linha 03, vou salvar esse arquivo e deixar ele aqui dentro da minha pasta, no mesmo diretório dos arquivos. Agora aqui no meu script eu vou colocar um vardump. Aqui dentro dos parênteses eu vou chamar a função file e eu vou colocar o nome do meu arquivo, arquivo.txt. Vardump porque o file vai retornar um array com cada linha do meu arquivo, tá ok? Vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e olha só, eu tenho linha 01, linha 02 e linha 03. Então cada linha do meu arquivo foi transformado em um índice numérico de um array. Agora, se você não quiser retornar um array com o seu arquivo, você pode utilizar uma outra função que ela retorna uma string completa com todo o conteúdo do arquivo. Nesse caso, a função é file underline get underline content. Daí você coloca aqui o nome do seu arquivo e a função retorna uma string com todo o texto, com todo o conteúdo dentro desse arquivo de texto aqui no meu caso. Então, file get content, estou dando um echo aqui na frente, venho aqui na minha tela, atualizo e ele traz todo o conteúdo aqui em uma única string. Ricardo, mas são várias linhas e aqui ficou tudo em uma só, ficou sem quebras. Ok, lembra que a gente aprendeu a função NL2BR quando a gente aprendeu manipulação de strings? É a mesma coisa. Se você coloca aqui um NL2BR na frente, coloca o resultado da função aqui entre parênteses, você vai ter as quebras normais como acontece no arquivo, porque você precisa interpretar essas quebras através da função NL2BR. Assim como existe a função fileGetContents, existe a função filePutContents, que serve para gravar informações dentro do arquivo. Como essa função retorna um inteiro como resultado de sua execução, eu vou colocar aqui file underline put contents com um echo na frente. Você precisa informar o nome do arquivo aonde você quer gravar as informações, no meu caso aqui arquivo.txt, e você precisa informar os dados que você quer gravar. Nesse caso aqui, linha 04, certo? Então eu vou salvar aqui o meu arquivo. Eu vou inserir aqui linha 04 no meu arquivo.txt. Vou vir aqui na minha tela, vou atualizar, ele me retornou 8, que foi o número de caracteres que essa função inseriu aqui no meu arquivo, 8 caracteres. E a gente vai conferir aqui, ó, vou abrir o nosso arquivo
e tem só linha 04. Ricardo, mas por que ele apagou todo o conteúdo do meu arquivo? Exatamente, você precisa informar um parâmetro adicional para sua função, caso você não queira que seu arquivo seja apagado por completo. Então tem que mudar um pouquinho a sua forma de trabalho. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui linha 04 várias vezes, mas vou trocar aqui o número. Na verdade, vou deixar só as 3 aqui para a gente colocar a nossa linha 04 via PHP agora. E você precisa informar aqui um parâmetro extra, um parâmetro adicional para que seu arquivo não seja sobrescrito. Esse parâmetro extra você informa aqui file_append. Colocando esse terceiro parâmetro como file_append, você vai adicionar essa linha 04 no seu arquivo .txt e não vai mais apagar o conteúdo que já existia nele. Salvei aqui o meu script, vim na minha tela, atualizei, o resultado continua sendo 8. Vou vir aqui no meu arquivo, vou abrir e tá lá a linha 04, só que ela ficou aqui ao final da minha linha 3. Eu não coloquei uma quebra de linha, certo? Como que funciona isso? Vou apagar aqui. Vou salvar esse arquivo sem a linha 4 e a gente volta aqui para o nosso script. Eu tenho que informar se eu quero colocar uma quebra de linha. Nesse caso, você precisa colocar aqui, entre aspas, duplas. Vou colocar um ponto para concatenar. Na frente aqui eu vou colocar uma barra invertida R minúsculo e uma barra invertida N minúsculo também. São os caracteres para quebra de linha na maioria dos sistemas operacionais. Então eu vou inserir uma quebra de linha no meu arquivo e depois eu vou inserir o linha 04. Já salvei o meu script. Eu vou colocar um espaço a mais aqui só para ele salvar 9 caracteres para a gente ver que mudou ali na tela do nosso script no localhost. Vou vir aqui, vou atualizar. Agora ele colocou 11, na verdade, porque ele salvou aqueles caracteres da quebra de linha também. Vou vir aqui, vou abrir e linha 04 foi colocada abaixo e notem aqui o espaço no final do linha 04. Então a gente tem que colocar a quebra de linha através do /R/N, senão o PHP não interpreta isso e vai fazer tudo uma sequência de caracteres. Agora a gente vai ver mais algumas funções para manipulação de arquivos também, só que a função que a gente vai ver agora ela serve também para criar o arquivo e não só para abrir ele. Eu vou apagar aqui o meu arquivo .txt, vou tirar ele da minha pasta, vou vir aqui no meu script e agora a gente vai fazer assim, ó, vai criar uma variável chamada arquivo, vai dizer que essa variável vale o resultado da função fopen. Fopen é a função que serve para abrir arquivos, file open, ou até mesmo criar caso o arquivo não exista. Aqui como primeiro parâmetro eu vou chamar de arquivo.txt, o mesmo nome que a gente já tinha, e eu preciso informar o modo que eu quero trabalhar com esse arquivo. Aqui você pode informar, por exemplo, a letra R para você abrir ele como read, como leitura. Você pode informar a letra A para fazer gravação e colocando o ponteiro no final do arquivo. Existem vários parâmetros que você pode colocar. Para você ver todos eles, vai lá na documentação php.net, procura fopen, que é a função que a gente está estudando, e você tem aqui, ó, ele retorna um resource, você informa o nome do arquivo e o modo que você quer trabalhar. Os modos estão especificados aqui abaixo. R, abre somente para leitura, coloca o ponteiro no começo do arquivo. R+, abre para leitura e escrita, coloca o ponteiro no começo do arquivo. W, A+, X e X+. Então você pode colocar todas essas opções no modo da sua função. Eu vou utilizar o A para abrir ele somente para escrita e colocar o ponteiro no final do arquivo. Se o arquivo não existir, tenta criá-lo. Caso não consiga criar por alguma restrição de permissão, por exemplo, ele vai te retornar uma mensagem de erro. Agora aqui então, fopen, o meu arquivo .txt, e o modo que eu quero trabalhar é o modo A, que é o modo para escrever no meu arquivo. Lembrando que aqui na minha pasta o arquivo .txt não existe. Coloquei aqui então para armazenar o recurso em uma variável e eu vou abrir ele para escrever. Um detalhe interessante é que depois que você abre um arquivo, você precisa fechar ele. Para isso você utiliza o close e coloca o seu handle, nesse caso aqui a variável arquivo, ou seja, o recurso que você quer fechar. Eu abri um arquivo, eu tenho que fechar ele para descarregar ele da memória do meu servidor. Salvei aqui o meu script, vou vir aqui na minha localhost, desculpa, vou atualizar a minha tela. Ok, não estamos printando nada na tela, mas não temos nenhum erro também. E vindo aqui na minha pasta, tá lá arquivo.txt, vazio porque a gente não salvou nenhuma informação.
Se você quiser escrever alguma coisa nesse arquivo aqui, você utiliza uma função chamada fwrite. Você vai informar primeiro o arquivo onde você quer gravar, nesse caso a minha variável arquivo, e aqui você vai colocar a string, o texto que você quer gravar. Nesse caso aqui eu vou colocar linha gravada via PHP. No final eu vou concatenar com uma quebra de linha para sempre colocar uma quebra de linha ao final de cada gravação. Então, barra invertida R, barra invertida N. Ponto e vírgula para finalizar o nosso comando. Então, linha gravada via PHP. Vou vir aqui na minha tela, vou atualizar 1, 2, 3 vezes. Vou vir aqui na minha pasta, vou abrir o meu arquivo, 3 linhas gravadas via PHP. Então você pode utilizar essas funções para abrir e criar um arquivo, caso ele não exista, gravar informações no arquivo e no final sempre você tem que fechar esse arquivo para liberar a memória do seu servidor. Agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai ver uma função para manter dados no computador do usuário quando houver essa necessidade. Você pode fazer isso através de cookies. Existe uma função chamada setCookie que serve para setar, para configurar cookies no computador do usuário. Eu vou copiar aqui o nome da função, nós vamos lá para o php.net e aqui você tem a documentação completa da função. Ela retorna um booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, caso ela conseguiu gravar ou não gravar na máquina do usuário, e você deve informar o nome do cookie, que deve ser uma string, você deve informar também o valor do cookie, você deve informar a data de expiração dele, todo cookie tem uma validade, e você pode informar também, por exemplo, o caminho, o domínio e se ele é um cookie seguro ou não. Esse caso de cookie seguro aqui é se ele vai ser utilizado, por exemplo, por um cabeçalho HTTPS ou HTTP. Basicamente, para você entender, o cookie serve para um site trocar informações com o computador do usuário. Por exemplo, se você quer saber se o usuário já visitou o seu site anteriormente e você quer mostrar daqui a pouco uma oferta personalizada para esse usuário, você pode fazer isso através de cookies. Lembrando que o navegador do usuário tem que estar configurado para permitir a gravação de cookies, porque você pode proibir a gravação de cookies no seu computador através das configurações do navegador. Vamos a um exemplo prático que fica melhor, eu acho, para todo mundo entender. Aqui no setCookie a gente vai colocar o nome do nosso cookie. Por exemplo, aqui eu vou chamar o meu cookie de Ricardo, vírgula, o segundo parâmetro vai ser o valor. Isso foi gravado para futuras consultas. Agora, antes dessa linha aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um vardump e eu vou colocar aqui cifrão underline cookie. Salvei o meu script, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar a minha página. Ó, atualizei e ele está vazio. Por quê? Porque primeiro eu estou printando ele, depois eu estou gravando. Então eu preciso atualizar de novo a minha tela e agora apareceu aqui, ó, Ricardo, e isso foi gravado para futuras consultas. Aonde que isso aqui fica gravado? Como que eu posso fazer para visualizar isso na minha máquina? Nas configurações do seu navegador. Aqui nas configurações do Google Chrome, no meu caso eu vou vir em configurações avançadas. Aqui em privacidade eu vou pegar configurações de conteúdo e eu vou ter aqui os cookies. Ó, você pode gerenciar exceções ou todos os cookies e dados de sites. Você clica aqui e daí você vai ter uma lista com todos os cookies que estão armazenados no seu navegador naquele momento. Procurando aqui na lista o localhost, que é o servidor que eu estou utilizando, no caso aqui para executar o meu script, eu tenho aqui, ó, um cookie chamado Ricardo. Se eu clicar nele aqui, eu vou ter o valor dele. Ó. Isso foi gravado para futuras consultas, que foi a gravação que eu acabei de fazer. Então sempre o cookie é armazenado através do domínio, automaticamente, que você está gravando ele, e depois você pode consultar. E aqui você pode ver que existe, ó, criado em, daí a data que ele foi criado, e expira em, quando terminar a sessão de navegação. Isso quer dizer que quando eu fechar o meu navegador, esse cookie perde a validade. Se eu entrar de novo aqui, ele já não vai estar mais valendo. Como que você faz para alterar isso, para mudar essa data de validade de um cookie? Para colocar esse tempo de validade do cookie, você precisa informar aqui o terceiro parâmetro da função. Eu vou colocar uma vírgula no final, eu vou informar aqui a função time, abre e fecha parênteses, que é a função para gerar timestamp, a gente já viu lá no começo da aula. Mas, agora eu vou abrir e vou fechar parênteses de novo aqui, porque eu vou fazer o seguinte. Eu quero um cookie, por exemplo, que vai durar 30 dias. Então eu vou colocar 30 vezes 24 horas vezes 3.600 segundos. Você tem que colocar o tempo em segundos.
Então, 30 dias vezes 24 horas vezes 3.600 segundos, porque cada hora tem 3.600 segundos, cada dia tem 24 horas, cada mês tem 30 dias, basicamente. Então você tem que fazer essa multiplicação. Você quer um cookie que fique ativo por 2 horas só, por exemplo. Então você vai colocar 2 vezes 3.600, que vai ser o número de segundos de 2 horas. Então sempre você pega o time atual e soma com o tempo de duração que você quer dar para aquele cookie, o tempo de validade que você quer dar para ele. E assim você vai ter cookies com validade maior. Depois, quando você quiser utilizar um cookie para fazer uma lógica dentro do seu script, você vai ter que pegar aqui o nome dele através da variável cifrão underline cookie. Como a gente utilizou cifrão underline post e cifrão underline get para pegar informações, a gente vai utilizar cifrão underline cookie informando o nome do cookie que a gente quer pegar. Aqui a gente deu um var dump em toda a variável, mas eu poderia fazer o seguinte: dar um echo em cifrão underline cookie entre colchetes o nome do meu cookie, Ricardo. Salvei o meu script, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar. Isso foi gravado para futuras consultas, então eu estou pegando só aquele campo que eu realmente quero do meu cookie. O resto eu estou ignorando por completo. Bom, e com isso nós encerramos mais uma aula do nosso curso. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, aprendido tudo que foi passado aqui. Não esquece de praticar, não esquece de testar outras possibilidades além daquelas que foram passadas aqui, e não esquece de consultar sempre a documentação de cada função e buscar informações adicionais lá no php.net para cada dúvida que você tiver. Se você está gostando desses vídeos, acha que essa aula pode ajudar algum amigo seu, compartilha esse post em uma rede social, ajuda a divulgar esse trabalho. E se você não quiser perder os próximos vídeos desse curso ou do nosso canal, é só nos acompanhar por algum dos endereços que está aparecendo agora na sua tela. No mais, o meu muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.